Então, essa desconfiança sua é desconfiança bem séria mesmo, porque eu já fui chamado de fascista, já fui chamado de comunista, né? Eu tenho certeza que se eu vivesse na Rússia no começo do século XX, possivelmente eu estaria cortando cabeças da aristocracia também. E depois eu estaria cortando cabeça do partidão ao longo dos anos 50, né? Mas assim, sobre esse cenário que vocês estavam falando aí da política brasileira, eu sou muito cético, né, Pedro? Muito cético, sim. Primeiro, eu não acredito que jamais vai se cortar supersalários, certo? Porque supersalários, como a gente sabe, eles estão diretamente ligados a gente que tem muito poder dentro da máquina e muita gente tem medo. Então, eu não acredito. Agora, com relação a esse conflito da esquerda, especificamente consigo mesma, que você citou, a minha impressão é que, evidentemente, existem, por um lado, pessoas à esquerda que, de certa forma, parecem não entender como funciona uma sociedade, como funciona o mercado. Por exemplo, o Lula fica falando do mercado como se fosse uma pessoa, né? Ou uma pessoa que é contra ele. Os agentes de mercado normalmente são pessoas que estão preocupadas com os ativos dele no futuro, o que vai acontecer. E normalmente existe uma coisa que assim, existe dois tipos de dinheiro no mundo. Existe o meu e o dos outros. No meu, eu sou super conservador. Com os dos outros, eu sou super progressista. Acho que pode gastar o dinheiro dos outros, pode jogar fora. Então, eu sempre tenho a impressão assim, se a direita muitas vezes ela é meio histérica, ou bastante histérica, é bastante burra, a ponto de planejar golpes como que a gente viu recentemente, a esquerda sempre me parece um pouco teenager em relação a certas coisas, sabe? Eu acho que o Lula acaba, um homem que tem mais experiência, ele acaba pagando o preço por esse conflito com a base. Com relação aos gastos, de novo, né, o corte de gastos, assim, o legislativo me parece que não vai. É muito difícil pensar o legislativo abrir mão disso que eles conseguiram com essas emendas, desde a história das emendas do relator e orçamento secreto, como se falava. Eu acho que assim, do orçamento secreto à emenda PIX, a história do legislativo recente no Brasil. Quer dizer, mostra uma corrupção mesmo de funcionamento da máquina, de você poder participar do orçamento federal, né? E poder investir o dinheiro onde você quer. E em relação a Lula, sim, eu tenho a impressão que o Lula hoje é um político já um pouco datado, sabe? Que vive ainda no Lula 1, de certa forma, no cenário que ele estava lá. É um político que tem uma visão de economia em que, aparentemente, o centro da economia é o consumo. Então, se você conseguir transferir renda para a população, então está tudo bem. Quando o consumo não segura, não faz a economia decolar de fato, só consumo, né? Então, acho que ele tem uma visão gastadora, sem dúvida, mas a diferença é que gente da sua esquerda, que não tem que assumir responsabilidade nenhuma, atrapalha ele conseguir fazer um meio de campo ali, porque desse jeito, inclusive o dólar provavelmente vai estar em 10, 11 até 2026, né? Do jeito que ele está subindo, se ninguém conseguir botar. Você sabe, Pedro, eu tenho a impressão que o Brasil é liderado por delinquentes já há algum tempo. Dos dois espectros políticos, delinquentes. É o mesmo tipo de delinquência que aparece na história aí desse julgamento que vocês citaram também dos militares. Antes da gente entrar no julgamento, eu quero pegar essa deixa. Da delinquência? É. Na verdade, a deixa anterior. Mas eu acho que elas se juntam, né? O teu raciocínio é fluido. Você acha que pode estar acontecendo, Pondé, uma confusão de identidade do que a esquerda quer ser e quer propor para o país, principalmente a identidade relativa, né? Porque o que eu fico pensando é o seguinte: nos últimos anos o que a gente viu no Brasil foi a reconfiguração ou a configuração de uma direita bastante sólida,
com uma extrema-direita protagonista, né? Então, meio simbiótico ali, mas eleitoralmente a extrema-direita mais bem-sucedida e a direita pragmaticamente se reconfigurando ali atrás. Uhum. E a esquerda ficou, me parece, nesse dilema de, bom, ou a gente se volta um pouco mais ao centro, enxerga que é essa a demanda ideológica do país agora e entrega isso, ou a gente finca o pé em algumas ideias da esquerda, por mais anacrônicas que elas sejam eventualmente, porque senão a gente não morre, a gente não sobrevive, a gente vai desaparecer. Você acha que passa um pouco por aí? Ou as questões são muito mais comezinhas e cotidianas de deixa eu pegar aqui minha emenda e resolver aqui minha próxima eleição? Eu acho que tem questões comezinhas sempre, como há na vida e nas instituições, mas o que você descreveu da esquerda me lembra um pouco uma das últimas entrevistas que o Boulos deu. Uhum. Após a derrota nas eleições, né? Ele deu uma entrevista e nessa entrevista ele falava um pouco o que você disse, quer dizer, que ele achava que a esquerda estava perdendo a identidade. O próprio Safatli falou isso. Isso, o Safatli fala muito disso, de que a esquerda estava perdendo suas lutas, suas pautas, querendo negociar. Uma negociação que começou aparentemente bem quando o Lula virou Lulinha Paz e Amor, escreveu a Carta ao Povo Brasileiro, conseguiu ser eleito e aí começou sua trajetória de sucesso como presidente de um país que estava funcionando, decolando, Cristo, né, na capa da Economist e tal. Mas eu acho que sim, eu acho que o que eu falava aqui, eu tenho a impressão que às vezes, pelo menos parte da esquerda permanece teenager. Uhum. Ou ela insiste em querer ter uma visão de economia que não leva em conta os seres humanos reais quando estão preocupados com seus interesses, inclusive eles, né? E tem também um outro lado da esquerda, que é a influência da esquerda cultural americana, que fica ao redor ali de questões identitárias, que a grande massa da população não está nem aí. Nem sabe o que é isso, nem está preocupado com isso, nem leva isso a sério, né? Então, e tem uma esquerda, digamos assim, que é a esquerda, eu vou chamar entre aspas de mais adulta, né? Do ponto de vista político, que sabe que o Lula foi sempre o representante mais recente disso, de que a esquerda precisa negociar, falar com o centro, porque a população, a população comum do dia a dia, ela não é ideologizada, comum no dia a dia. Eu lembro sempre, eu contei essa história já algumas vezes, que uma vez eu estava enchendo o tanque do meu carro no posto de gasolina perto da minha casa aqui em São Paulo e o frentista falou assim para mim: olha, o senhor é um daqueles homens lá do Jornal da Cultura, né? Eu falei, sou. Olha, o senhor fala lá, vou falar para o senhor e falar para os seus colegas lá que essa história de dizer que ladrão é ladrão porque é pobre é mentira, tá? A minha família é todo mundo pobre e não tem nenhum ladrão, certo? Então, essa imbricada relação entre contexto social, desigualdade social e crime, que é um trunfo do raciocínio da esquerda na análise sociológica, para a massa da população não chega-se. A massa da população, que não é criminosa e é pobre, ela acaba se reconhecendo melhor, quem acolhe ela são os evangélicos. Né? Ao invés de dizer que ele é bandido, que o filho dele vai ser bandido, ele está sentindo que ali é um ambiente onde não é o ambiente dos bandidos, mesmo que a gente possa pensar em bandidos no nível alto de algumas igrejas. E aí, observador, tá gostando do vídeo? Então curte e se inscreve que tem vídeo toda semana. Não é óbvio, mas ali na população comum, eu tenho a impressão que muitas vezes a esquerda perde o foco e confunde a população ou com a redação que ela trabalha em jornalismo, ou com a sala de aula que ela dá aula na universidade, certo? E pensa que o grosso da população está preocupado com esse tipo de pautas. Ao mesmo tempo, a análise que você fala Então, eu acho que há um conflito mesmo. Eu não deixo de ter uma certa simpatia por uma esquerda originária que queria pensar uma opção ao capitalismo. Uhum. Eu não deixo de ter uma certa simpatia no sentido de perceber que não há dúvida que nenhum regime produziu tanta riqueza como o capitalismo, né?
mas que você tem uma série de problemas que o capitalismo tardio gerou e que são problemas bem graves do ponto de vista da população, apesar que eu acho que não tem jeito. Entende? Aí que está meu conflito. Sim. Eu acho que não vejo prática política que dê jeito. Não. Dá para cortar as cabeças. Então, o que você falou ali no começo, que estaria cortando o problema é como cortar cabeças, no sentido que houve da história, né? E saber até onde parar, né? Porque normalmente o que acontece... Agora, eu queria dizer uma palavra sobre a direita que você falou. Eu tenho a impressão que hoje a direita, ela parece, pelo menos nesse momento, ela parece ter mais opções políticas em termos eleitorais, né? E tentando se afastar da extrema-direita e construir um caminho de direita que seja mais de centro-direita. Mas, assim, eu continuo achando que a direita brasileira continua sendo pouco inteligente na sua capacidade de articular a sociedade. Você, mesmo com o sucesso recente? Porque o sucesso recente, você ter sucesso recente pode dizer que você... Não há dúvida que existe uma população enorme de direita e que o grosso da população talvez tenda para uma posição de centro-direita. Não extrema, mas de centro-direita, né? E que grande parte dessa população fica de saco cheio da esquerda porque, por exemplo, a grande parte da população não entende o que significa direitos humanos. Caiu aqui. Caiu o retorno? Eu te ajudo. Tá aqui. Caiu o nosso Não, retorno. tá aqui, ó. Tá aqui? Tá aqui. Eu vou dar um exemplo. Grande parte da população comum não entende o que é direitos humanos, no sentido de direitos humanos representam a preocupação com a população que está à mercê do poder do Estado, por exemplo. E que direitos humanos significa uma preocupação com a população que está à mercê das idiocracias da sociedade, não tem defesa. Então, direitos humanos está preocupado, por exemplo, com quem está preso na cadeia, né? Que faz parte da lógica do pensamento de direitos humanos. Grande parte da população, quando tinha aquele movimento tipo direitos humanos para os humanos direitos, eles entendem que eles são tão descuidados pelo Estado do que quanto pessoas que estão na cadeia são. E no final das contas, a moçada à esquerda acaba parecendo que está mais preocupada com os bandidos do que as pessoas que não roubam nada, não matam ninguém, mas sofrem também. Então, mas quando você me perguntou se eu achava se a direita continuava com pouca inteligência, mesmo com os sucessos que tem tido, teve sucesso na eleição municipal, né? Mas não ganhou 22. 22 deu empate, mas não ganhou. Quase deu empate, eu quero dizer, mas não ganhou. Mas o que eu quero dizer, assim, ela pode ter sucesso eleitoral, porque grande parte da população não está nem aí para a inteligência social, para entendimento do que acontece no mundo. Ele não quer ser roubado, assassinado, não quer a filha estuprada, quer poder trabalhar, pagar conta e viajar nas férias. E eu me referi à inteligência no sentido de que me parece que a direita, principalmente brasileira, ela ainda não dispõe de ferramentas de análise da sociedade que a esquerda tem. A inteligência brasileira ela é basicamente de esquerda. Ela está... mesmo empresários, quando pensam em investir em espaços de reflexão, investem em espaços de reflexão, mas à esquerda. Porque sabe que é ali que tem gente que está pensando a sociedade, entendeu? Eu sei que o Pedro está prontinho para te fazer uma pergunta. Eu estou achando interessantíssima a análise que você está fazendo, mas aí eu quero te dar uma provocada. Eu concordo com você, per se, que a inteligência brasileira está à esquerda. É uma esquerda que não é apenas uma esquerda socialista / marxista / identitária, né? É uma esquerda liberal também. Mas sim, é uma esquerda... A inteligência brasileira é mais progressista do que conservadora. Eu concordo inteiramente com você. No entanto, quando a gente vai para a esquerda propriamente dita, a esquerda PT, PSOL, PSB, o que a gente pertence nitidamente é que, pela primeira vez na história, porque não foi assim durante o século XX e o início do século XXI, de alguma forma a esquerda se descolou por completo da percepção de quem é o brasileiro pobre.
ela não entende mais quem é essa pessoa. Sim. E isso é muito nítido quando você vê as eleições municipais. A eleição municipal, os lugares na periferia de São Paulo onde o Boulos perdeu e perdeu feio, são mostra disso. O sucesso do Pablo Marçal são mostra disso. E aí eu queria jogar só um complicador, que é uma novidade nesse jogo político que a gente está vendo, que é, não só no Brasil, a gente começa a ter uma distinção de gênero em ideologia. Mulheres tendem à esquerda e homens tendem à direita. Nunca na história aconteceu isso, ou algo do tipo. A que você atribui esse descolamento da esquerda do povo pela primeira vez e essa divisão por gênero? Olha, a tua primeira questão é disso que eu falava quando eu contei a história do frentista. Era do descolamento da esquerda da população, ou do brasileiro pobre, ou do povo comum, digamos assim, né? Esse descolamento estava implícito justamente nessa ideia de que a esquerda não consegue falar com o povo, não consegue entender que grande parte da população não está nem aí para essas pautas acadêmicas e jornalísticas. Ele está querendo ir no supermercado, ele está querendo, sei lá, talvez ter um carro, está querendo que o filho faça faculdade ou a filha, sei lá. E a esquerda, ela me parece que ela virou, às vezes eu uso essa expressão, parece que virou um fenômeno de universidade de gente que tem dinheiro. Quando você fala liberal de esquerda, eu não tenho nenhuma dúvida, né? Porque, inclusive, se você está num ambiente inteligente e você não deixa passar nenhum tipo de empatia com temas sobre sofrimento teórico, sofrimento identitário, que você é uma pessoa que não tem preconceito, que você é uma pessoa a favor do combate da desigualdade, pelo menos teórico, né? Mesmo que odeie quem é pobre, não goste de se misturar com ele e ache que ele é burro no final do dia, que é o que, grosso modo, a esquerda pensa da população comum, você seguramente vai tomando um vinho num restaurante descolado, com pessoas que sucederam bem na vida, é bom você deixar uma deixa lá, tipo, eu sou liberal social, né? Estou preocupado com a sociedade, porque senão isso pode queimar seu filme, inclusive, no ambiente que você circula. Então, eu acho que a esquerda acabou virando um fenômeno universitário. Grande parte de jornalistas, escritores, artistas, que é um pouco o cenário americano da esquerda na Ivy League, certo? Nas universidades. E aí você tem um pacote. É um pacote. Se você é de esquerda, você não deve gostar de churrascaria, você deve, sei lá, odiar o Estado de Israel, você deve achar que a vitória do Trump foi um acidente histórico que não pode significar nada além de acidente histórico. Assim como se você é de direita, você tem que adorar a churrascaria, por exemplo. Sertanejo. Né? Você tem que então, achar que as mulheres não podem ter a emancipação que elas têm, que as mulheres, de alguma forma, têm que viver em casa. Ou seja, eu acho que esse tipo de cenário, inclusive que levou a esquerda a perder o contato com a população comum, significa esse empobrecimento da tentativa de compreender a realidade a partir do fato de que eu tenho que ter uma ideologia, eu tenho que ter uma militância. Porque isso, inclusive, na universidade, que é um ambiente que eu vivo há 30 anos, isso pode significar se seu aluno vai ter bolsa, pode significar se você tem espaço no colegiado, pode significar se você convive bem com os colegas. Eu sei que na imprensa e na mídia não é muito diferente disso, mas pelo menos é mais amplo o espaço. A universidade é mais sufocante nesse sentido. Agora, a diferença de gênero, que já vem acontecendo, apontaram isso na eleição americana, né, de forma bastante clara, a mulher e a emancipação feminina, ela é um dos marcadores do processo modernizador, né? E muitos homens se sentem, no caso americano, morrendo mais jovem, não tendo espaço na universidade, perdendo espaço em certos setores do mercado de trabalho. Então, você tem, por parte de muitos homens, um sentimento de ressentimento, de perda de espaço econômico. E, ao mesmo tempo, eu acho que tem um elemento, né, que assim,
Eu lembro que há algum tempo atrás, eu vi uma discussão na minha aula, né? Essa discussão era uma discussão... o tema era romantismo, tá? Então, os alunos normalmente levam esse assunto para eu te amo, meu amor. Né? Não só alunos, a população com senso comum, que não sabe que romantismo é, na realidade, uma grande mal-estar com a modernização. E que o lugar do amor nisso é porque a ideia de que homens e mulheres que morriam de amor eram autênticos, o resto era vendido a dinheiro. Mas então fica normalmente em relação ao tema do amor, e então um aluno começa a contar uma história com a namorada e o sofrimento e tal, e uma menina vira para ele e diz assim: a gente não quer saber da sua história não, porque você é homem branco, heterossexual, então tudo de ruim que tem no mundo é você a causa. Esse menino tá longe de ser, pelo menos era, longe de ser o menino que vai desaguar nesses discursos boçais do povo Red Pill ou Incel, ou esses sites que ganham rios de dinheiro com violência contra as mulheres no discurso, né? Eu quero dizer. Mas eu acho que a não atenção a temas a ver com o mal-estar de muitos homens em relação à condição contemporânea, enquanto eles não têm nada a ver com posições de extrema-direita ou violência, pode acabar a empurrar meninos como esse para posições radicais por uma atitude estúpida de duas colegas, movidas claramente por um discurso ideológico, identitário e radical. Então, eu acho que tem uma questão de fundo mesmo. As mulheres, de certa forma, colheram ou estão colhendo ganhos mais evidentes da modernização, tá? Como grupo social, estão colhendo e já colheram, ainda que esses ganhos, eu quero dizer, possa ser objeto de reflexão, pudesse ser objeto de reflexão na sua dimensão antitética, negativa, contraditória, no sentido filosófico, né? De contradições a partir da condição emancipada que você não pode nunca tocar, porque você toca, alguém já levanta a mão e diz: não, você é reacionário, você é contra, você é de direita, você é escroto. Quando, na realidade, você tem, por exemplo, todo o debate demográfico, a dificuldade da... Eu tive uma experiência concreta em que eu estava tentando colocar no debate o problema da redução do nascimento, a redução do número de crianças, olhando isso demograficamente, o que isso significa em termos sociais, que é um fato. E não tem a ver, aqui no plano individual é escolha, no plano social histórico é emancipação. Quem quer voltar a ficar em casa, cuidar de filho, filho dura muito tempo, custa caro, atrapalha a vida profissional da mulher, do homem também atrapalha, mas a mulher com certeza, né? Então, essa discussão, ela é rapidamente, eu estou dando um exemplo, ela é rapidamente assimilada a uma discussão do tipo J.D. Vance, vice-candidato, que agora é vice-presidente, aliás. Vice-presidente. Vice-presidente, não vice, como candidato. É rapidamente assimilado a uma discussão conservadora reacionária, quando não é. É uma análise sociológica do desdobramento dos avanços da emancipação feminina e social ao longo do século XX e XXI. Então, a minha visão é assim: muitos homens estão indo para a direita por ressentimento, por perda de espaço, por medo da mulher, por medo do avanço, mas a conversa entre a emancipação feminina e o século XXI é muito mal feita. Ela continua unicamente nas bases militantes, nas bases identitárias, e se você tenta entender o que pode estar acontecendo, ou você é reacionário ou você é progressista.